Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa mesa da Casa Veredas. Aqui é um lugar em que eu te convido para sentar à mesa, para lermos um pouco, para conversarmos, para tomar um chá, um chimarrão, um café, um cappuccino, o que você achar melhor. Eu vou com o meu cafezinho aqui. Aqui é um lugar que não existe pressa. Não temos que ter pressa. E o Veredas, ele nasceu de um desejo muito simples: desacelerar a vida. Para viver uma vida de maior profundidade, para viver uma vida de mais tranquilidade, leveza, de organização. Só para você entender a título de contexto, eu tenho uma vida como a maioria de nós brasileiros, trabalhadores. E eu trabalho numa rotina comercial, eu sou consultora de vendas há mais de 25 anos, mas eu trabalho fora desde os meus 11 anos de idade. E chega um momento da nossa vida que a gente entende que a nossa alma está gritando, a nossa alma está clamando por essa vida de mais profundidade, de mais calma, de mais presença. E aí eu pergunto, eu posso, aliás, fazer essa pergunta para você? Pensa comigo. Você já teve aquele dia que você chegou em casa, que você parou e falou assim: meu pai, eu tô exausto, tô cansado, eu tô cansada. Aquele dia que você acredita que produziu muito, que você trabalhou muito, que você fala assim: nossa, eu fiz tanto, eu tô exausto, eu tô cansado, eu tô me sentindo que eu corri tanto, mas que eu só apaguei incêndio, que eu não fiz nada assim de real valor, de algo que realmente importa. Sabe aquela sensação de que você só apagou incêndio? Eu conheço essa sensação. É uma sensação de que a vida tá correndo pelos dedos, que você faz tudo o tempo todo, que você trabalha, que você limpa a casa, que você atende cliente, que você atende às vezes até no hospital. Eu não sei qual é o teu trabalho, eu não sei qual é a tua realidade, mas a Veredas nasceu dessa necessidade, sabe? Dessa dor, dessa sede. E eu não sei se em você existe um sentimento, uma sensação de que existe vida lá fora, existe vida com mais profundidade, existe respostas para a alma, existe uma vida que pode ser vivida de forma que ela realmente importa, que ela realmente seja vivida com intensidade. Foi aí que nasceu Veredas. Porque é uma busca. Eu falo assim, eu não tenho do que reclamar do meu trabalho, não tenho do que reclamar de nada. Mas sabe quando você tem tudo dentro da realidade, né, do nosso cotidiano, mas a sua vida não está completa. É como se eu estivesse vivendo completamente fora do propósito que eu fui criada para fazer. É como se existisse algo que eu preciso fazer e eu preciso viver, mas que esse ritmo, esse mundo de urgências me impede de viver. Às vezes você vai só lá no check, sabe? Check, check, check. Faz uma lista, check, 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 check. Mas aquilo não tem sentido. Então eu fiquei pensando sobre a resposta. Existe uma resposta para isso, existe um caminho diferente para isso, existe uma solução para isso, não é possível. E aí eu fiquei pensando, a ciência tem algumas respostas,
a filosofia tem algumas respostas, a psicologia, e tudo tem seu valor. Não estou aqui para diminuir o valor da filosofia, da ciência, da psicologia. Não! Mas elas são respostas que são mutáveis. Ela está sempre atualizando. E às vezes algo que ela hoje defende, amanhã ela já não vai defender mais, porque ela descobriu algo novo. E tudo bem, tá tudo bem. Mas quando eu comecei a pensar nisso, nessa vida de mais profundidade que eu tanto desejo viver, eu pensei, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso de uma direção, mas eu preciso construir essa vida em cima de uma rocha, em cima de algo que permaneça, que seja realmente assim, que ela vai sacudir, vai vir o vento, vai vir as novidades, vai vir as transformações, mas ela permaneça. E aí não dá pra ver, né, porque tá distante, tá muito pertinho a imagem, mas eu falei assim, não, gente, eu creio na palavra de Deus. E eu creio que na palavra de Deus a gente tem resposta para muitas coisas, se não para tudo, né? Talvez a gente não vai ter dentro da Bíblia o que acontece com o átomo, o que acontece com a formiguinha, o que acontece com a célula. A gente não vai ter essas respostas. Apesar da Bíblia ser viva, uma palavra viva. Mas ela é um manual da vida. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei assim, não, então se existe uma vida com profundidade, se existe algo além dessa urgência que o mundo impõe pra gente, então é sobre essa rocha que eu preciso aprender. E eu estou no caminho, estou procurando esse aprendizado. E aí, olha que interessante, talvez você já saiba, e se você souber, eu deixo o convite para você compartilhar da sua experiência comigo. Eu deixo o convite para você realmente me contar o que foi que você aprendeu com a caminhada que você já tem feito. E eu vou fazer o mesmo aqui. Então, lá em Marcos, olha que legal. Lá em Marcos 32, Marcos 1, 32, até o versículo 37, tem uma coisa que eu achei interessante. Olha só, vou ler rapidinho aqui para vocês. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. À tarde, depois do pôr do sol, é a noite, né? Então, de noite, trouxeram todos os endemoniados daquela cidadezinha lá que eles estavam. Toda a cidade estava reunida à porta da casa onde Jesus estava. E ele curou muitos que se achavam doentes e todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. É um texto pequeno, mas se a gente for ver a profundidade, é muito interessante. Porque pensa aqui comigo, né? Jesus se levantou de madrugada, porque levantando de madrugada quando ainda estava escuro, aí ele saiu e foi para um lugar deserto. Se eu quero aprender com esse Jesus, se eu quero aprender com a palavra de Deus, aplicar na minha vida os ensinamentos, então a gente tem que observar. E olha que interessante, vale a pena a gente lembrar de algo importante. A Bíblia, ela não esconde as coisas ruins, a humanidade. Apesar, mesmo sendo um livro espiritual, que fala da vida eterna, ela também nos traz exemplos do dia a dia, do cotidiano. E se a gente observar com cuidado, cada coisa traz pra gente um aprendizado. E aí você se pega assim pensando, peraí, daqui a pouco a gente volta lá. Jesus trabalhou até tarde da noite.
E isso não impediu de que ele continuasse fazendo aquilo que era importante para alimentar a sua alma e trazer profundidade à sua vida. Então ele foi de madrugada, antes que todos acordassem, e foi para o deserto. A gente não tem, hoje a gente mora em cidades, então raramente a gente vai conseguir ir para o monte. Mas aqui o deserto, ou o monte, ou o deserto, né? Mas aqui ele fala que Jesus foi para o deserto. Então, antes de começar a sua rotina do dia, ele preparou ali o seu momento no particular com Deus. Mesmo tendo dormido tarde, mesmo estando cansado, mas ele sabia priorizar o que realmente faria diferença na sua vida, o que realmente traria a ele prioridade, o que realmente traria para ele profundidade, para que ele continuasse os seus afazeres. Ele veio para poder salvar as pessoas, ensinar, curar, mudar as suas vidas. Essa era a sua missão, né? Antes de fato ele morrer na cruz, entregar sua vida por amor de nós e ressuscitar. Mas ele tinha um processo, ele tinha um caminhar, ele tinha uma vereda para ser traçada, ele tinha uma organização no seu dia. Então ele priorizava, e aí a gente vai lendo várias histórias, não só de Jesus, mas dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas. Eles tiravam o seu tempo de prioridade com Deus. Tá bom, às vezes de madrugada você não vai conseguir, ou eu, às vezes tá muito sono, né, difícil, mas talvez tudo que vai virando uma rotina fique muito mais fácil. E aqui era de manhã, ele dormiu, ele foi dormir tarde, mas mesmo assim ele acordou antes de todo mundo e foi para um lugar deserto, um lugar de silêncio. Então, mesmo que a gente não saia daqui para ir para um deserto, a gente tem aquele momento de silêncio. De madrugada, ele está priorizando começar seu dia, perdão, ele está começando o seu dia ouvindo o Pai. Então ele foi orar, ele foi falar com o Pai. E o Pai fala com ele. Então ele priorizou enquanto todos dormiam, ele se levantou para estar sozinho com Deus. Quantas vezes na hora que eu estava acordando, às vezes até a hora que o despertador toca no celular, na hora de desligar esse celular, em vez de eu priorizar a minha rotina, fui olhar as mensagens do WhatsApp, fui olhar as redes sociais, as notícias. E isso, quando você percebe, o seu tempo foi consumido. E aí você começa a atender as demandas e as urgências das outras pessoas, ao invés de você ter esse momento no lugar secreto. Porque esse deserto aqui, ele significa um lugar secreto. Ele significa que você, que no caso de Jesus aqui, ele estava priorizando para que ele tivesse forças, para que ele tivesse significado em tudo que ele fazia. E muitas das vezes que eu consegui aplicar isso, e hoje é um foco de eu conseguir transformar isso numa realidade da minha identidade, isso muda. Então, quando eu decido acordar, orar, ler a palavra e falar: Senhor, o que aqui é aplicável na minha vida hoje? O que através daquilo que o Senhor está falando para mim hoje vai orientar as minhas decisões do meu dia a dia ou desse dia? Isso muda tudo. Quando eu comecei a fazer isso, é nítida a diferença. Os boletos continuaram sendo os mesmos. Os vencimentos continuaram lá. As obrigações, a correria do dia a dia, elas continuam sendo as mesmas. Mas a forma como eu vejo isso, ela já passa pelo filtro da palavra. E aí eu começo a ser fortalecida, o meu caráter começa a ser transformado, para que então isso vire uma realidade. E aí o peso da rotina, o peso que o mundo impõe com as suas urgências, com as suas demandas, elas passam a ter um impacto menor. E as decisões, assim, a gente começa a ter uma vida
com mais profundidade de dentro para fora. Então, ainda que poucas coisas mudem do lado de fora, ainda que poucas pessoas observem uma transformação do lado de fora, ainda que poucas coisas mudem aparentemente, dentro de mim está formando-se um caráter novo, está sendo feita uma transformação. E dentro desse deserto que está dentro de mim, dessa aridez, dessa necessidade de ter uma vida diferente, começa a haver uma transformação. E Jesus, ele não era dominado pela necessidade. E se a gente for parar para pensar, em uma das passagens de Jesus, quando veio aquela mulher adorá-lo, eu não lembro o nome dela, não lembro se é Maria, mas quando ela veio adorar a Jesus, que ela quebrou o vaso de alabastro, que ela chorava ali nos pés de Jesus, que ela perfumou os pés de Jesus, que ela jogou aquele unguento na cabeça de Jesus, ungindo Jesus. Judas, que ali representa o mundo, disse assim, mas por que ela fez esse desperdício todo? Podia ter vendido, podia ter alimentado os pobres. E o que Jesus respondeu? Vocês sempre terão os pobres com vocês. E aí eu vejo aqui, nessa passagem, Jesus sabia que sempre haveriam pessoas com necessidades de que ele o atendesse. Como ser humano, né? Como alguém divino e cheio de poder para fazer o que ele fazia ali. Mas ele precisava de alimentar a sua alma, o seu espírito na presença de Deus. Ele tinha essa necessidade de se alimentar para ter forças para poder dar de si aos outros. Então, primeiro ele se alimenta para depois alimentar o seu cotidiano, para depois ele viver realmente a sua missão com propósito. E ele tinha essa clareza. Então, a pergunta que fica, uma outra pergunta é: quem governa o nosso ritmo? Se a gente olhar aqui, ó, o que dizem para ele: todos estão à sua procura. Era uma demanda que não tinha fim. É uma demanda que tem muito a ver com o nosso dia. Todas as pessoas chamam, todo mundo quer atenção, todo mundo quer ser atendido, todo mundo tem uma demanda e é tudo urgente. Não sei se você tem a mesma vivência, né? Talvez o teu trabalho é que você talvez seja mais isolado, mas mesmo assim você tem demandas para serem atendidas. Mas quem lida com pessoas ou quem lida com processos e demandas que precisam ser cumpridas, entende disso. Todos estão à sua procura. É muito WhatsApp, é muito e-mail, é muito telefonema, é muito cliente para atender, é muita gente querendo, né, atendimento, enfim. Todos estão à sua procura. Mas Jesus, ele não deixou que isso influenciasse a sua rotina, o seu ritmo. Jesus sabia o momento de parar, de orar, de conversar, de olhar nos olhos. Jesus sabia como acolher, como visitar, como receber. Ele tinha os seus encontros marcados. Ele não desviava o olhar por conta da pressa. Ele não desmarcava os seus encontros por conta da demanda. Não era o mundo que ditava o seu ritmo. Ele sabia o que era importante. Ele sabia o que era valioso. E ele não se deixava andar por essa urgência que não tem fim. E eu vou dizer por mim. Aqui para mim é uma grande lição. Porque eu trabalho em horário comercial.
E a hora que eu chego, já tem lá mensagens de WhatsApp, já tem não sei quantos e-mails, já tem gente ligando. Aí você começa a atender por fila. Aí daqui a pouco sobe um, é urgente, você me liga? Eu não sei o que, não, vou fechar com outro, você não quer me atender? Todos sabem que eu estou ali trabalhando. E se eu não estou atendendo ele, é porque eu estou atendendo o outro. Que daqui a pouco eu vou atender o próximo. Todo mundo sabe. Mas o foco do mundo é te pôr um ritmo acelerado. O foco do mundo é te pressionar. E aí, você precisa falar, calma, eu sou uma só, não sou uma IA, não sou uma máquina, quero atender com qualidade e quem preza pelo meu atendimento vai ter calma. Só que a mudança, ela começa de dentro para fora. Eu tenho casa para limpar, eu tenho filho para cuidar, eu tenho escola, eu tenho que estudar, eu tenho que entregar prazos, mas calma, calma. Aí a gente precisa respirar, porque um dia, lá no final da nossa vida, a gente vai olhar para trás e vai ver o seguinte, quantas metas eu bati, quantos clientes eu atendi, quantas refeições eu fiz para meus filhos, quantos banhos eu dei, ou a gente vai lembrar do que realmente tinha significado, do que realmente era importante. Eu não estou dizendo que não é importante trabalhar e atingir, alcançar as metas e objetivos, não, mas eu estou dizendo que todas as outras coisas precisam ser feitas com propósito, com profundidade, entende? Peraí, e eu tô nessa fase, eu tô aprendendo, eu não sei não, gente, eu tô aprendendo. Então eu falo assim, meu Deus, a vida não é só bater meta, a vida não é só atender cliente que nem a fila do SUS, assim, sabe, com todo o respeito, quem infelizmente enfrenta essa fila, e que Deus tenha misericórdia, mas não é isso. Sabe, o médico, quando vai atender o seu paciente, ele precisa olhar com humanidade, com olhos de amor, com olhos de misericórdia. E aí, sabe o que estava acontecendo? Eu passei a murmurar. Os meus clientes passaram a ser um fardo para mim. As pessoas que às vezes a gente ama, mas que a gente precisa lavar, passar, cozinhar, cuidar, fazer o serviço duro, passa a ser um fardo pra gente. E não é isso. A gente ama as pessoas. A gente convive com os clientes. A gente convive com os pacientes, com os colegas de trabalho, com os irmãos da igreja, com a família. Ninguém precisa se tornar um fardo. Ninguém merece ser carregado como um fardo. A nossa vida não precisa ser um fardo para nós mesmos. E Jesus sabia disso. Jesus sabia. E eu preciso aprender. Eu preciso. Às vezes a gente precisa realmente aprender a dizer não para poder aprender a dizer sim ao que importa. E um outro ponto que a gente vê aqui é que realmente a gente precisa trazer a fé para a nossa realidade. Como eu disse agora há pouco, a Bíblia, ela não é só um livro espiritual, ela é um livro de sabedoria. E ela é um livro que ela não esconde as dores, as necessidades, os pecados, as fraquezas humanas. Deus deixou aqui, ó, tudo escancarado. Tudo escancarado. Não passou pano para ninguém, não. Ficou aqui, ó, mostrou tudo. Mostrou a nossa humanidade. Mostrou quanto nós somos necessitados. Falou sobre o tempo, falou sobre o dinheiro, falou sobre o trabalho, falou sobre o descanso, falou sobre os nossos relacionamentos. Falou. Então, às vezes a gente fica achando que organização é sobre produtividade. E, gente, eu vou falar, eu já caí nessa, sabe? De achar que o valor da minha vida estava na produtividade. Ah, que engano. Que engano, porque a gente acaba ticando mesmo lá, né? Check, check, check. Faz aquela lista, fiz, beleza.
Aí você acaba entendendo que você só secou gelo, porque no outro dia tá lá, tudo para fazer de novo. E aqui a sua vida tá sendo vivida sem um propósito. E aí, o que vai acontecer é que você só vai se cansar. E o Senhor, Ele tá mostrando que Ele tinha uma disciplina. Ah, tá bom, a gente tem essa necessidade, eu vou atender essas pessoas, eu tenho a misericórdia e o amor por essas pessoas, eu vou ensiná-las, eu vou acolhê-las. Mas Ele tinha um ritmo. Ele tinha uma organização, ele tinha uma disciplina, ele tinha ali tudo que ele ia fazer, nada pegava Jesus de surpresa. Ele sabia o que ele ia fazer. Por quê? Porque dentro dele estava tudo muito bem resolvido. E aí a gente entende que disciplina, organização, seja na vida, no trabalho, seja com relação à nossa saúde, seja com relação à nossa organização financeira, que a gente venha a ter responsabilidade. Quando você tem tudo ali organizadinho, você começa a ter mais responsabilidade com as suas decisões, com as minhas decisões. E a gente entende que disciplina, organização, quando ela é cheia de propósito, quando ela é orientada por alguém que sabe mais do que a medicina, sabe mais do que a ciência, sabe mais do que a psicologia, mais do que qualquer outra teologia, ou como se diz assim, aí agora fugiu o nome, mas mais do que algumas regras, não é isso. Organização, disciplina, ela não é um conjunto de regras. Porque quando você faz algo que tenha um propósito, que você entende o propósito, então você adquire aquilo, e aquilo começa a se tornar a personalidade, parte da sua personalidade. E aí a gente entende que essa organização com propósito, ela te liberta. Ela não vai te aprisionar, ela te liberta. Porque nesse caminho que a gente está trilhando, às vezes a gente não sabe qual vai ser o próximo passo. Ou, como o Senhor me falou esses dias, filha, eu não preciso te mostrar tudo, mas você precisa tomar um passo de fé. E quando você der o primeiro passo, é aquilo que o pessoal diz, mas eu senti que o Espírito Santo falou comigo através dessa frase. É assim, você tem que crer que eu vou pôr piso para você, eu vou pôr chão para você. E nessa caminhada que eu compartilho com você hoje, é isso. Eu estou na vereda que Deus tá me mostrando. Eu até hoje, né, porque já tem um tempo que esse processo está acontecendo comigo, uns dias já, eu hoje consigo ver alguma coisa lá na frente. É como você mira e você vê lá na frente, mas existe o processo do passo a passo. E esse passo a passo, eu não sei. É um dia de cada vez, é uma vereda por vez, é um passinho de cada vez. Mas eu entendo que isso implica, sim, uma organização, isso implica, sim, um entendimento. Porque é muito fácil alguém chegar para você e falar, faça isso, faça aquilo. Mas não é assim. Deus, ele trabalha de forma particular, de forma pessoal, porque ele conhece não só o teu passado, não só o teu presente, mas o teu futuro. E nenhum homem na face da terra pode prever o teu futuro. Um psicólogo, para entender o seu passado, ele passa anos fazendo uma terapia com você. E mesmo assim, ele vai passar anos com muitas teorias, muitas assertivas, mas outras que ele vai continuar estudando para conseguir te ajudar a achar caminhos. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda de forma completa porque ele nos conhece. E além dele conhecer o passado, o presente e o futuro, ele também conhece você por dentro. Ele me conhece por dentro. As pessoas nos julgam pelo que elas sabem a nosso respeito, ou porque elas acham que sabem, ou porque elas te veem da maneira e do ângulo delas, a partir da ótica delas. Mas só Deus sabe quem nós somos. Muitas vezes nem eu sei quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto. Eu estou no processo de conhecimento, de autoconhecimento, de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, de mudança de vida, porque eu dei um basta. Eu falei, não quero mais viver essa vida sem profundidade, sem propósito, cansativa. Daqui a pouco eu vou já estar mais velha
E eu não fiz nada de valor na minha vida. E não é que tudo que eu tenho não tem valor, tem. Mas chega de deixar que o mundo dite o meu ritmo. Chega de deixar que o mundo de urgência imponha sobre a minha vida o que eu devo, o que eu não devo fazer e qual ritmo eu devo fazer. E Veredas nasceu para isso. Então, é essa a conclusão desse vídeo, desse convite. Talvez hoje Deus esteja convidando a gente a uma pergunta muito simples. O que é que está de verdade definindo o ritmo da minha vida? E aí eu te pergunto isso também, viajante por essa vereda da vida, porque aqui somos todos viajantes, somos todos peregrinos, cada um com seu caminho. Às vezes nós temos várias opções de caminhos, veredas é pequenos caminhos, né? Nós temos às vezes muitas opções, ou talvez não tenhamos nenhuma, mas Deus é aquele que é o próprio caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele nos deu o fôlego de vida. Ele fez a cada um de nós de forma muito especial. E Ele tem o seu jeito de tratar com a gente. Ele tem o seu jeito de mostrar pra gente por qual propósito nós nascemos, o que nós devemos deixar para trás, as nossas dores, as nossas feridas, os nossos clamores, os nossos pecados, o que nós devemos mudar, o que nós devemos deixar Ele mudar. Mas é muito bom esse cuidado que Ele nos faz, né? Então é isso. Veredas não é um processo de... Não é um processo de coach. Não, gente. Quem sou eu para dizer para você o que você deve fazer? Não. Longe de mim isso. O que eu quero é compartilhar com você um caminho que eu estou decidindo tomar. É compartilhar com você algo que eu não sei e eu estou aprendendo. E se você quiser me dar a mão, a gente pode aprender juntos. E aprender juntos mesmo. Porque quando você entender e falar, não, olha que legal, eu tenho isso aqui, aconteceu isso, aquilo na minha vida, eu tenho essa experiência, você compartilha comigo o seu aprendizado. E a gente pode juntos caminhar por algo muito mais profundo. Eu não tô aqui para falar para você que eu tenho a receita pronta, que eu tenho a receita do sucesso, que eu tenho as respostas. Não. Eu convido você só para tomar um café comigo. Como eu faço com as minhas amigas. A gente tem amigas, eram vários grupos. E nós tínhamos esse hábito. Eu sempre tive esse hábito de receber na minha casa. Só que eu vou dizer pra você, por um tempo eu me auto-isolei. Isso é conversa para um outro encontro. Mas isso não me fez mais feliz. Me auto-isolar e deixar de ser quem eu sou, porque o mundo estava ditando sobre mim um ritmo assim, insano. Não me fez melhor, não me fez mais feliz. Mas quando eu percebi que eu deveria de mudar o meu caminho, então eu comecei a marcar de novo os nossos encontros. E quer saber? Tem algo muito importante que eu vou te dizer agora. Antes, eu estava no meu auto-isolamento, eu estava priorizando, por exemplo, limpar a janela, manter minha casa organizada e limpa. Mas aí não me sobrava condição emocional, física e de tempo para receber os meus amigos, a minha família, a minha mesa.
Então, quando eu percebi, eu pensei, gente, no dia da minha morte, ou no dia que a minha viagem, o meu tempo de peregrina nessa terra acabar, eu não vou ficar pensando na janela que eu não limpei, ou na janela que eu limpei. Eu vou pensar que eu poderia ter tido mais encontros como esse. Eu vou pensar que eu poderia ter demonstrado o meu amor pelos meus amigos, pela minha família, pelas pessoas queridas, apenas convidando elas para tomar um café comigo. E eu vou dizer, eu marquei o primeiro encontro depois de 1 ano quase sem receber as pessoas em casa. A minha janela estava suja. A minha casa, na verdade, estava suja. Mas eu não tinha tempo, ou eu recebia as minhas pessoas queridas, ou eu limpava a casa. Eu marquei quase com 40 dias de antecedência, para que no dia que elas viessem eu pudesse estar com a casa limpa. Logo depois Deus falou comigo. E Ele disse que aquele meu auto-isolamento estava me fazendo sair totalmente do propósito pelo qual eu fui chamada. E eu já tinha marcado. Deus só confirmou para mim que eu deveria voltar a ser quem eu fui feita para ser. Então eu marquei e mantive com 40 dias de antecedência. Quando eu recebi, eu não estava com a casa limpa. As minhas janelas não estavam limpas. Mas nós começamos um café da manhã, na parte da manhã, entre 9 e 10 horas, e ficamos juntas até as 3:30 da tarde. E sabe, foi maravilhoso. Ninguém ficou olhando se a minha janela estava suja ou estava limpa. Elas saíram gratas pelo encontro que nós tivemos. Sabe? Então é isso. O Veredas é a extensão de algo que Deus já me convidou para fazer, sentar à mesa com Ele. Quando eu e você estamos conversando, saiba que tem um convidado aqui a mais, que ele senta-se à mesa com você e que ele se senta à mesa comigo também. Então vamos caminhar junto. Fica esse meu convite para você. Não sei, né, qual é a área mais desafiadora para você, se é encontrar silêncio, encontrar esse momento de tranquilizar a alma e falar com Deus, ou se é dizer não para que você possa ter condição de dizer sim para aquilo que é mais importante. Então de repente não vou limpar a janela, não tem condição de limpar a janela, para que eu possa receber as pessoas queridas, mesmo que seja um café simples, né? Ou se é conseguir organizar a sua vida de uma maneira que você realmente tenha paz e que essa organização não seja mais pesada para você e que na verdade ela possa te gerar uma liberdade, tá? Então é isso, tá? Enquanto o mundo corre, que Deus nos ensine a caminhar. E eu espero que você tenha gostado desse momento comigo, com a presença do Senhor, que você realmente sinta essa presença e que Deus te encontre no seu caminho e que a gente se encontre. Até a próxima vereda. Fica com Deus.